Então, aqui nós vamos falar sobre o planejamento, né, para saber mais ou menos aí a quantidade de silagem que tem que ser feita, tá? Então, aqui nós temos uma situação, ó, com um rebanho hipotético de 50 vacas, com 450 quilos de peso, período de silagem, 150 dias, consumo de matéria seca por vaca dia, 2,5% do peso vivo, relação volumoso concentrado, 75-25, tá? Teor de matéria seca da silagem de milho, 27%, perdas no campo, 5%, e dentro do silo, 15%, tá? Produtividade do milho, 35 toneladas de matéria verde por hectare, e a densidade do silo usado vai ser um silo linear. Então, 1.500 quilos aí a cada metro, tá? Então, ó, nós vamos responder essas perguntas aqui. Consumo individual de vaca dia, quantidade de silagem que o rebanho vai consumir no período, quantidade de silagem colocada dentro do silo, comprimento do silo tubo, área de milho em hectares e quanto que a gente vai ter que dar por dia, tá? Então vamos lá. Então vamos começar aqui pela 1. A primeira questão é para saber o consumo individual de silagem que cada vaca vai consumir por dia, tá? Então a partir daí a gente vai calculando as outras coisas. Então, ó, primeiro tem que saber o peso dessa vaca. Não é isso? Cada vaca aqui, ó, pesa 450 quilos, tá? Então, esses 450 quilos representa 100% do peso dessa vaca. Ou seja, é tudo que ela pesa. Mas o consumo de matéria seca dela diário é de 2,5% do seu peso vivo. Então, eu preciso saber quanto que é 2,5 em quilos. Então, eu vou fazer o cálculo aqui. 450 vezes 2,5 dividido por 100. Então, ó, essa vaca consome 11,25 quilos de matéria seca por dia, tá? Então, esse é o consumo de matéria seca por dia. Mas nós temos duas questões aqui ainda. Ó, a relação volumoso concentrado vai influenciar nessa quantidade de silagem, tá? E o teor de matéria seca desse milho, dessa silagem também, vai influenciar nessa quantidade de silagem. Tá? Lembra que matéria seca é como que a gente faz os cálculos ali de consumo, sempre. Tá? Porque ele não tem a variação da água. Então, primeiro vamos nessa relação volumoso concentrado aqui, ó, que é de 75 para 25. Então, toda vez que vocês virem uma relação, falar relação volumoso concentrado, 75, 25, por exemplo. Então, ó, volumoso concentrado. Volumoso, lembra lá? É todo alimento que tem mais que 18% de fibra. Concentrado pode ser proteico ou pode ser energético, ou a mistura dos dois, tá? Então, nessas alimentações, a gente trabalha com a parte que é volumosa e a parte que é ração balanceada, que seria o concentrado. Essa relação pode ser diferente, pode ser 50-50, pode ser 25-75, tá? Sempre a soma dos dois números vai ter que dar 100. E sempre o volumoso vem na frente, é o primeiro número, ok? Na nossa situação aqui, é 75-25. O que que isso quer dizer? Quer dizer que de todo esse consumo aqui, ó, diário de matéria seca dessa vaca, quer dizer que 75% dele é silagem, 25% é concentrado, ok? Eu não quero fazer o cálculo aqui para silagem, então eu vou ter que descobrir quantos quilos de matéria seca que ele consome de silagem por dia, cada vaca. Então eu tenho aqui, ó, 11 quilos,25 equivale a todo o consumo de matéria seca dessa vaca. Então equivale a 100%, tá? 75%
equivale a X. Então, nós temos aqui 11,25, 11,25 vezes 75 dividido por 100. Então, isso dá, ó, 8,44 quilos de matéria seca de silagem por dia. Tá? Então, esse é o consumo de matéria seca de silagem por dia. Mas aqui, ó, ele não pediu ainda matéria seca, ele pediu quilo de silagem, ou seja, matéria natural, certo? Então, eu ainda vou ter que calcular quanto que daria essa quantidade de matéria seca de silagem em silagem. Tá? Até agora é a matéria seca, é como se eu estivesse pegando a silagem e fornecendo ela sem água alguma. Então, o que que a gente vai fazer aqui? Deixa eu trocar a caneta aqui para ficar diferente. Então, esse 8,44, ele é a matéria seca, tá? De silagem de milho. Qual que é o valor referência aqui, ó, da silagem de milho? 27,4. Então, esse 8,44 equivale a 27,4%. Matéria seca, tá? Então, vou apagar aí. Então, nós temos aqui agora, eu preciso saber quanto que seria em silagem, quanto que seria em matéria natural de silagem, tá? Então, ó, 100% equivale a X. Então, aqui, ó, é uma regra de 3 inversa, tá? As outras que a gente fez foi direta, agora fazendo o inverso. Então, aqui vai ser 8,44 vezes 100 dividido por 27,4. Então, isso dá 30,8 quilos de silagem por dia. Então, cada vaca vai consumir 30,8 quilos de silagem por dia, tá? Depois, eu quero saber a quantidade de silagem que o rebanho vai consumir no período. Bom, se eu já calculei aqui, ó, o valor para uma vaca, é mais fácil agora, né? Então, deixa eu só apagar aqui. Então, quantos animais nós temos? 50 vacas. Vezes. Quantos dias essas vacas vão ser alimentadas? 150 dias, tá vendo aqui, ó? 150 dias. Então, vezes 150 dias. E quanto que cada vaca come por dia? Acabamos de calcular. 30,8. Então, 30,8 vai me dar o total de silagem que o rebanho consome no período. Então, vai 30,8 vezes 150 vezes 50. Então, isso dá 231 mil quilos de silagem rebanho período, ok? Então, durante todo o período, esses 231 mil quilos vai ter que estar, que é o que essas vacas vão comer, tá? Vamos colocar aqui 231 mil quilos, tá? Qual a quantidade colocada dentro do silo? Bom, aqui a gente precisa entender o seguinte. O processo de ensilagem, né, a gente viu que existem perdas. Então, existe uma perda, né, programada dentro do... até chegar ao silo, que é aquela perda que ocorre no campo, durante o corte, o transporte, e nós temos as perdas inevitáveis, que são as perdas dentro do silo, que são perdas por fermentação.
que podem ser maiores ou menores de acordo com o silo, com o tipo de silo, e também de acordo com a compactação, com o teor de matéria seca dessa forragem ensilada, tá? Então, nesse exercício aqui, ó, a gente tem perdas de 5% no campo e 10% dentro do silo. Então, nós temos aqui, ó, 5 mais 10, nós temos um total de 15% de perdas, tá? Nós vamos precisar desse entendimento lá na frente, para calcular a área. Mas agora, eu preciso saber quanto que eu calculo para colocar dentro do silo, sabendo que vai ter perda, né? Se eu colocar lá dentro do silo esses 231 mil aqui, eu tiver 10% de perda, eu vou ter menos forragem, menos silagem para as vacas lá na frente. Então, eu não vou conseguir alimentar durante esse período que eu estou programando. Então, eu tenho que produzir 10% a mais. Eu tenho que colocar 10% a mais dentro do silo, para que quando eu tiver as perdas, eu tenha os 231 mil garantidos. Tá? E aí, nós vamos entender o seguinte. Nós temos total 15% de perda, sendo que 5% é no campo e 10% é no silo, tá? Aquilo que perdeu no campo, ele perdeu antes de chegar no silo ou eu devo somar aquela perda dentro do silo? Né? Eu não devo colocar essa perda dentro do silo. Por quê? Esse material, esse 5% que perdeu, ele perdeu antes de chegar dentro do silo. Então, ele não entra na conta, por enquanto. Tá? Então, eu vou ter uma perda para calcular a quantidade de forragem dentro do silo de apenas 10%. Tá? Então, qual que é o entendimento que eu tenho que ter? Que o processo de ensilagem, ele envolve perdas. Né? Então, todo o processo somado às suas perdas, ele dá 100%. Então, se eu tenho aqui, ó, 100% é o total do meu processo, menos 10% de perda, eu vou ter, obrigatoriamente, 90% de tudo que está dentro do silo vai ter que ser para alimentar os animais. Os outros 10% vão ter que ser perdas inevitáveis. Ok? Então, aquele valor que nós calculamos, que é o que tem que estar dentro do bucho dos animais garantido, ele representa 90%. Ou seja, o que a gente tem que fazer aqui? 231 mil, ele equivale a 90% de tudo que tem dentro do silo. Quer dizer, desculpa, 90% daquilo que tem dentro do silo, né, que é a parte exclusiva dos animais. Mas o processo todo eu tenho que calcular ele com as perdas, somadas as perdas, 100%. Então, nós temos aqui 231 mil vezes 100, vezes 100, dividido por 90. Então, 256.666,7 quilos. Então, isso daqui é o que vai parar dentro do silo, tá? Por que eu expliquei tudo isso daqui? Porque esse é o raciocínio correto de ser feito. Se você pegar aqui, ó, 231 mil mais 10%, vai dar um valor diferente, porque você está usando como referência outro valor. Então, ó, 231 mil mais 10%. Então, daria 23 mil, né? Mais 231. Então, nós teríamos aqui, ó, 200 e... Ok? Conta errada, foi essa aqui. 230, vai dar 231 mais
10%. 254.100. Tá, dá uma pequena diferença aí, tá? Daria 254.100. Uma diferença aí de aproximadamente meia tonelada, tá? Com valores maiores, com mais dias, com mais animais, essas diferenças elas aumentam, tá? Então, não façam dessa forma aqui. Não é a forma correta, tá? Façam dessa outra forma que eu expliquei aqui. Então, a gente vai lá e vai preencher 256 256,6667, tá? Beleza? Bom, o que eu vou ter que achar agora? Comprimento do silo tubo, tá? O silo tubo, ele, diferente do outro, eu não consigo ter uma compactação, né? Quem compacta ele é a própria máquina que vai enchendo ele. É a compactação ineficiente, tá? Mas a gente tem dados aí de que ele tem uma quantidade de silagem de 1.500 kg a cada metro linear desse silo. Tá? Então, para calcular agora quantos metros de silo, é fácil, né? Basta a gente pegar a quantidade de silagem que vai ter que ter dentro do silo, que é 256.666,7, e dividir pela densidade do silo, que é 1.500. Então, quando eu faço isso, eu vou ter quantos metros de silo? 656,7 dividido por 1.500. Então, eu vou precisar de 171,1 metros. Tá? Então, esse é o comprimento do silo tubo. Aqui, ó, dando branco. 171,1 metros. Tá? Área de milho. Bom, para calcular a área de milho, eu vou precisar saber aqui, ó, a produtividade desse milho por hectare em matéria verde. Tá? Então, eu vou calcular isso aí como? Então, a gente pega a quantidade de silagem que a gente precisa, e aí agora vem um detalhe. Dentro do silo, eu calculei só a perda, né, inevitável, só a perda dentro do silo. Só que a perda de campo, ela tem que comportar também a perda que envolve durante o processo de corte e de transporte. Né? A área tem que dar conta de atender a essa demanda. Né? Então, a área ela atende toda a demanda de perda do corte e transporte, assim como as perdas inevitáveis. E a silagem. Então, ela vai ter que comportar tudo isso. Então, agora, para calcular o tamanho da área, eu vou usar toda a perda que tem no processo, que é a perda de 5% no campo, mais 5% no silo. Então, lá, 5% campo, mais 10% silo, nós temos um total de 15% de perdas. Tá? Então, nós precisamos aquele mesmo raciocínio. Tá? Qual que é a quantidade de silagem que os animais consomem? 231, e eu vou usar os 231. Não queira botar só mais 5% em cima do valor que você calculou com as perdas dentro do silo, que a sua forma de raciocínio ela vai estar errada. Tá? Você até pode achar um número próximo, mas a forma de raciocínio ela está errada. Então, quanto mais animais e mais dias, maiores serão seus erros, ok? Então, o nosso valor de referência para calcular a perda é aquilo que os animais consomem, aquilo que obrigatoriamente tem que estar lá no bucho deles, que a gente já calculou, são lá os 30 quilos de silagem, 0,8 por vaca dia, ou os 231 mil
que o rebanho vai consumir durante todo o período. Tá? Então, eu posso usar qualquer um dos dois, mas vai dar a mesma coisa que eu vou ter que acabar fazendo outras multiplicações. Então, para já evitar maiores erros, né, por calcular errado, vamos usar aqui, ó, aquilo que o rebanho consome dentro do período de 150 dias. Então, aquilo que exclusivamente vai estar lá no bucho deles, tá? Então, nós temos aqui, ó, 231 mil é toda a forragem que esses animais consomem. Então, qual que é o meu percentual de perda? 15%. Então, tem lá 100 menos 15, que dá 85%. Ou seja, esse 85% que a área vai produzir é apenas para se destinar àquilo que os animais precisam. Os outros 15%, que aí é todo o processo somado, dá 100%, é o que eu quero saber quanto que eu vou ter que produzir para conseguir ter todas as perdas atendidas aí no processo de ensilagem, tá? Então, nós temos aqui, ó, 231 mil, 231 mil vezes 100 dividido por 85. Então, precisará ser produzido uma quantidade de 271.764,771 quilos de milho verde, né, de milho. Então, essa é a quantidade de milho a ser produzida. Então, uma vez que eu tenho a quantidade de milho a ser produzida, eu tenho a produção por área, então a minha área vai ser igual a 271.764,7 dividido pela produtividade por hectare, que é aqui, ó, 35 mil quilos, né? 35 toneladas é igual a 35 mil quilos. Então, dividido por 35 mil. Então, são necessários 7,8 hectares. Então, esse é o tamanho da área de milho a ser plantada, tá? 7,8 hectares. Beleza? Para saber o comprimento da fatia aqui em centímetros, tá? Diferente do silo trincheira, que a gente tem uma retirada diária ali, de em torno de 30 dias, na verdade você pode trabalhar aí com 20 centímetros de fatia diária, que é que você vai desprezar, né? Tirou ali 20 centímetros disso, despreza, e aí você vai ter a fatia que vai ser fornecida para os animais, tá? Então, fazendo um cálculo bem simples aqui, a gente tem o quê? 171 metros de 171,1, que é o que? O metro linear, tá? Vou calcular aqui embaixo. 171,1 dividido pelo número de dias. Quantos dias? 150 dias. Então, dividido por 150. Então, nós temos uma fatia de 1,14 metros por dia. Então, todo dia você vai retirar ali uma fatia de 1,14 metros. E aí poderia vir agora uma outra pergunta. E qual a fatia útil? Então, se fosse a fatia útil, vamos supor que aqui você fosse trabalhar com né, de um dia para o outro. Tira lá uma fatia de 20 centímetros, porque ela vai oxidar, vai perder, vai estragar. E aí você tira aqueles 20 centímetros, despreza, e aí retira a quantidade que você vai precisar. Então, se fosse aqui 1,14, e com a fatia de menos 20, então a fatia útil seria de 0,94 metros. Tá? 20 centímetros despreza, 0,94 aquilo que vai fornecer para os animais diariamente. Ok? Então é assim que a gente faz o planejamento, né, da quantidade de silagem que a gente vai fazer. E aí, por exemplo, se eu fosse fazer um silo trincheira, por exemplo, eu não faria um silo trincheira
um único silo para ficar aberto, para que ele fique aberto 150 dias. Né? O mais viável seria que você fazer silos para consumir pelo menos a cada 30 dias. Então, se fosse 150 por 30 daria quanto? 150 por 30 dias? Sei lá, faz as contas aí. Daria o número de silo que vocês fossem utilizar, né? Por que silos? Porque mais silos vocês vão deixar o silo fechado. Então, eu só vou abrir um silo e eu vou ter menos perdas diariamente. Então, eu consigo uma eficiência do uso dessa forragem aí muito maior. Ok? É isso.